Olá a todos do canal Filosofia em Ação. Mais uma vez aqui nós estamos gravando um vídeo de filosofia, hoje de forma especial com mais dois professores, nossos amigos, professores de filosofia, professor Tiago Gandra e professor Edmar Anísio, que daqui a pouco vai estar falando com vocês. Quero também aqui mandar o meu abraço para todos os professores pelo nosso dia, né, dia 15 de outubro. Um abraço a todos os professores. E também a todos os alunos que vão assistir esse vídeo, a todas as pessoas, o nosso obrigado, o nosso abraço. E se inscreva no nosso canal, nos ajude. Hoje nós vamos falar sobre antropocentrismo, revolução científica e século XXI e a razão. Lembrando aqui, só fazendo uma análise desse antropocentrismo, antes de entrarmos diretamente nele, que os primeiros filósofos se preocupavam com os cosmos, chamado aí o período de cosmologia. Depois nós tivemos aí, ainda na Idade Antiga, os socráticos, que foram os primeiros a colocar um pouco do homem como centro de pensamento, onde falaram sobre as questões éticas, de estéticas, de governos, política. E depois veio a Idade Média. E na Idade Média nós tivemos o predomínio do teocentrismo. O que é o teocentrismo? É o governo centrado na figura de Deus. Nós temos alguns exemplos, nós podemos citar aqui, por exemplo, os faraós do Egito antigo, onde eram adorados, governos adorados como Deus. Nós tivemos, no mundo atual, nós temos o Irã, que é um governo que desde 1970 é governado pelos ayatollahs, tendo o atual governo o Ali Khamenei, que é um governo centrado na figura de Deus. Mas veio a Idade Moderna, e com a Idade Moderna nós tivemos aí o pensamento renascentista, o renascimento, onde vai surgir a sociedade laica e vai surgir a laicização. O homem vai se tornar um leigo. O que é isso? O seu saber, a sua moral, a política é estimulada pela capacidade do livre exame. Esse livre exame é o homem afasta-se da figura das questões religiosas, da figura de Deus, desse governo teocêntrico, para ter consciência de si, tomar para si decisões e se ver no meio, no centro, sendo aí esse período que nós podemos falar de antropocentrismo, o homem como centro das atenções. E nós vemos aí que, nesse período, vai surgir aí um novo jeito, novos conceitos de análise, de ser desse homem no mundo. O homem moderno descobre que é subjetivo, tem o seu particular, tem a sua individualidade e tem o seu valor em si. O homem, como sujeito pensante, passa a ser o centro e não mais o objeto. Aqui nós podemos analisar o seguinte: quando o objeto era questionado, o que para que serve, né? Nós voltamos na questão antropológica para o homem. Aí o pensamento muda, aí o homem passa a pensar o que posso ser, o que posso fazer, como ser feliz, como buscar a felicidade. E diante desse novo tempo, esse novo pensamento moderno, vai surgir a questão da ciência. E a ciência, ela é fundamental na vida do homem. Ela vai crescer, passa a ter noção do seu valor em si para a sociedade,
para a importância da transformação do conhecimento do mundo e na vida do homem. Então, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso amigo, professor Edmar Anísio, onde ele vai falar para nós sobre essa questão da ciência e técnica a partir... Muito obrigado a todos pela acolhida, né? É um prazer estar aqui com vocês e contribuindo aí para a educação, para a filosofia. Como você bem disse, vou falar um pouco sobre a revolução científica. O termo revolução científica é um termo que surgiu em 1939 pelo Alexandre Koyré, né? E eu vou falar um pouco da revolução científica utilizando alguns termos de um pensador chamado Thomas Kuhn, né? Tem vários outros que abordam o assunto, mas eu achei bacana a participação do Thomas Kuhn. Ele vai falar que é um processo de transferência de paradigmas de um ao outro. O que quer dizer isso? O Thomas Kuhn, ele, na sua elaboração da teoria sobre a revolução científica, ele vai falar que a ciência ela vai crescer em momentos de crise, né, e de uma cisão. E com essa cisão vem uma nova resposta, e essa nova resposta é a progressão dessa ciência. O Thomas Kuhn ele não acredita, portanto, numa acumulação, né, assim como a maioria dos cientistas acreditam. Então, sempre que há um momento de cisão, vai sair uma nova resposta, que é exatamente esse progresso da ciência. Falar em revolução científica, né, a gente é atentado, né, a fazer uma pequena diferenciação entre o que é a técnica e o que é a ciência, né? Tem essa diferença bacana. A técnica está ligada ao como agir e a ciência são os conhecimentos necessários para que essa técnica seja colocada em prática, né? Esse é um conceito do Carlos Salvatore, né? 1992. Se você for falar de uma revolução científica, você vai buscar as raízes dela. Nem sempre é uma tarefa árdua, porque não há... Aliás, é uma tarefa árdua porque não há um bem consenso, né? Quando surgiu essa revolução científica, desde a antiguidade já se fala numa busca científica, mas eu vou estar aqui falando para vocês um período aí, grosso modo, do século XVI, XVII, né? 1500, 1600, que é um período que vai coincidir com duas grandes revoluções na área histórica. A primeira delas é a imprensa, né? O que houve com a imprensa? Não é que não existiam livros, mas a circulação dos livros passam a ser em velocidade maior, né? A gente sabe que antes existiam livros, existiam pergaminhos, mas agora essa circulação passa a ser mais rápida, né? E também abarca um pouco a Revolução Protestante. O século XVI, né, 1500 mais ou menos, é um período de efervescência na Europa, é um período onde a Europa está passando por grandes transformações no âmbito religioso, no âmbito político, né, com as grandes navegações, e isso vai abrir possibilidades para uma nova percepção de mundo, uma nova visão, novas ideologias, né? Então você vai ter todo um contexto que vai contribuir positivamente para uma maior escalada em quantidade e em qualidade e acesso da ciência, né? Tendo aí, obviamente, a ciência, né, como essa questão aí do aperfeiçoamento da prática. Então você vai ter pensadores como Montaigne, André Versalhes, né, que é um grande anatomista. Ele nasceu aqui em 1514, 1564, Botticelli, Miguel Cervantes, Shakespeare. Você vai ter, então, não somente na ciência, como na literatura, em vários outros ramos do saber, como nas artes, né? Esses pensadores que vão se destacar. Quando fala nesse período, a gente está vivendo praticamente o Renascimento. Mas quando fala Renascimento, é renascer do quê, né? A gente saiu do período medieval, onde nós tínhamos um período teocêntrico, focado na figura divina, no teocentrismo, como você bem disse no início da sua fala, para passar para o chamado período antropocentrista, que é o homem agora que ocupa essa visão de mundo, essa narrativa, essa nova narrativa.
o Renascimento. Então, ele vai fazer uma ponte. Ele vai pegar a antiguidade clássica, né? Ele vai fazer um resgate a essa antiguidade clássica que foi um pouco perdida pelo período medieval, que se focou na questão teológica. Então, você vai ver que todas essas transformações vai desembocar no progresso da ciência, né? E a ciência, você questionando filosoficamente, você tem vários pontos, né? Até quando o desenvolvimento da ciência ele passa a ser filosófico e até quando ele é científico, né? A gente tem o desmembramento, vamos dizer assim, logicamente nunca se é desmembrado, mas a fins didáticos, da filosofia quanto ciência contemplativa para uma ciência mais hermética, que é uma ciência pré-moderna, né? É uma ciência que já começa a ter explicações matemáticas, é uma ciência que já busca explicações alquimistas e se distancia, de certa forma, das explicações ou metanarrativas divinas, né? Então, basicamente é isso. E, a partir desse momento, a ciência começa a tomar rumo, né? Uma nova mentalidade. É importante ressaltar essa mentalidade porque não se fala em ciência, pelo menos no período renascentista e moderno, sem falar de toda uma preparação mental, uma preparação cultural para que esse campo esteja plenamente desenvolvido, né? E um pouco aí do Thomas Kuhn, como disse, o Thomas Kuhn ele não acredita nessa acumulação, né? Mas a grande parte dos pensadores, e eu me incluo nesse rol, acredita que ciência é uma grande, vamos dizer assim, uma grande participação de todos e cada um contribui ao seu modo, né? Cada um contribui um pouquinho ali e nessa contribuição a ciência progride cada vez mais. É claro que ela tem as suas questões éticas, né? Que é outra discussão, mas ela sempre vai procurar crescer de acordo com a contribuição daqueles que porventura se esforçaram e lançaram nessa busca do saber, né? Então, passando da antropologia, pela ciência, a revolução científica, nós vamos chegar no século XXI e a razão, no qual agora nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Tiago, fazer as suas considerações sobre o século XXI e a razão. Muito obrigado, Marcelo. É uma satisfação grande poder estar falando com vocês, né, com você, com o Edmar, e também conversando um pouquinho com o seu público aí do seu canal de Filosofia em Ação. E, de certa maneira, também pegando esse grande desafio que é pensar o tema da razão no século XXI. Né? E eu queria dizer o seguinte, primeiramente, que eu estou gravando do celular, então às vezes eu estou gesticulando muito, estou movimentando muito a câmera, então já peço antecipadamente desculpa ao seu público por isso, porque nem sempre é tão confortável você ficar numa posição só segurando o telefone, mas espero que o pessoal compreenda isso. Mas é o seguinte, nós vimos coisas importantes aqui hoje que, né, desde sempre, o homem sempre teve essa vontade de descoberta das coisas, né? Se abordou um pouco lá do período grego, né? Depois passando pelo período cristão, transitando pelo período moderno, né? E no período moderno surgem as ciências modernas também, que é diferente das ciências gregas e tal. Então nós vamos percebendo assim, sempre houve essa busca humana pelo conhecimento e pela capacidade de ter algum domínio sobre algo. Porém, nós precisamos entender o seguinte, todas essas mudanças do mundo grego para o mundo medieval, para o mundo moderno e agora chegando no nosso mundo que é o contemporâneo, ela traz transformações e modificações na perspectiva de abordar os problemas. O que eu estou tentando dizer com isso? A ciência moderna não é a mesma da ciência grega, entendeu? São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, vou tentar exemplificar e esclarecer para vocês aqui. A ciência grega não tinha o cálculo como base. A ciência moderna já tem o cálculo na sua estrutura como base. Mas aí você poderia perguntar, mas não tinha matemática lá na Grécia? Os gregos não inventaram a matemática? Sim, os gregos inventaram a matemática. Mas a matemática ela não era só uma estrutura de cálculos na Grécia. Ela era uma estrutura de tentar ver a natureza. O tematema, que está na estrutura da palavra matemática, é dizer o que é o ente. Tematema é o que é isso, entendeu?
o que é isso visto de certa maneira? Claro, pode ser observado pelo cálculo, mas não só pelo cálculo, pelas estruturas do cálculo. O que acontece no mundo moderno, com a mudança de perspectiva do antropocentrismo, que nem você bem colocou, agora o homem como centro de todas as coisas, né? Não mais a natureza como centro de todas as coisas, porque há uma diferença na relação grega com a relação moderna. A relação grega com a natureza, o homem tentava fazer uma análise da natureza, fazer uma observação da natureza, mas sempre respeitava os limites da natureza também, aquilo que a natureza impunha a ele. Ele também, não, de certa maneira, ele não extrapolava essas estruturas da natureza. O que acontece a partir da ciência moderna, quando ela é convertida totalmente ao cálculo, é você criar todo um projeto com embasamento matemático, embasamento físico, que surge da matemática e tal, e as demais ciências, e aplicar isso dentro da natureza, esperando que a natureza corresponda àquelas respostas. É isso que está por trás do projeto moderno de ciência. Então, quer dizer, o que nós passamos a perceber? A natureza ela não tem mais um espaço de ser o que ela é, mas ela tem que corresponder àquilo que o homem espera dela. Não sei se está ficando clara essa inversão. Os gregos davam uma abertura para a natureza. O ente, vamos dizer assim. O que é o ente? É qualquer coisa da natureza. Uma árvore, uma pedra, um ser humano, um animal. Tudo isso a gente chama na filosofia de ente. Então, na perspectiva grega, o ente podia ser aquilo que ele quisesse ser, independente dele ter que corresponder à necessidade humana. Na modernidade, com o surgimento do antropocentrismo e da filosofia da subjetividade, é como se o homem quisesse um aspecto do mundo, calculasse um projeto de mundo, de como que ele quisesse que o mundo fosse, e colocasse a natureza dentro desse projeto. Claro, tudo calculado cientificamente, tudo comprovado com rigor cientificamente, de modo que a natureza ela é obrigada a corresponder a esse rigor científico. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso ele é baseado dentro do princípio da razão, de que a razão é aquilo que vai guiar o homem até a verdade. Nós sabemos que o tema da razão ele é um tema que ele tem uma relevância filosófica muito grande. Desde cedo, lá na Grécia, os gregos já apostavam na razão como caminho para o conhecimento, os medievais também apostavam na razão como caminho para o conhecimento, e os modernos elevam isso à máxima potência, de que só a razão, embora você tenha correntes empiristas ali naquele momento, na modernidade, né, que parte do princípio da experiência e não do cálculo racional, a gente pode quase que entender que houve uma relevância muito maior no racionalismo dentro do Ocidente. Então, quase que a ideia de querer dizer o que é a verdade das coisas passa pela ideia de razão. E a razão aqui convertida em cálculo. Só é real, verdadeiro, aquilo que é racional e aquilo que corresponde a toda a estrutura de cálculo por trás. Porque toda essa estrutura de cálculo ela é precedida por uma matemática, por uma física que é toda pensada racionalmente. Só que o que é importante entender aqui? A natureza ela não tem mais espaço para ser. Ela é aquilo que o homem projetou nos seus cálculos. E a natureza tem que corresponder exatamente àquilo que os cálculos dizem. Então, quer dizer, é quase como se houvesse um assalto das estruturas humanas à natureza. A natureza não tem mais espaço de ser. E isso a gente percebe que se explica várias questões dos nossos problemas ambientais hoje, nossos problemas ecológicos, porque, de certa maneira, de repente, a natureza ela virou como se fosse uma espécie de fonte de empreendimento para o homem, onde ele pode calcular, armazenar e explorar o que ele consegue extrair com aqueles cálculos. Então, ele começa a calcular toda a natureza e explorar os seus recursos, e os seus diversos recursos naturais. As nossas relações com os animais também passam por isso. Por exemplo, você jamais conseguiria imaginar no mundo grego a ideia de zoológico. Jamais. Como se o ente animal, por exemplo, tivesse ali disponível para satisfazer a necessidade humana de turismo animal. Você está entendendo? Jamais você conseguiria imaginar isso dentro do mundo grego. Só cabe dentro de um mundo moderno porque o homem moderno é aquele que se coloca na posição de senhor da natureza, enquanto ser racional, e que a natureza está aqui para satisfazer as vontades dele. Ele não é mais aquele que está na natureza como um ente entre outros entes, que nem era o grego, que fazia uma participação, uma corpertência à natureza. É quase como se ele desintegrasse agora na modernidade da natureza e usasse a natureza para satisfazer as suas necessidades, as suas vontades. Então, você jamais conseguiria imaginar essas empresas de turismo, por exemplo, de turismo ligado ao aspecto zoológico, por exemplo, dentro do mundo grego. Não caberia. Você está entendendo?
Porque a relação grega com a natureza e de mentalidade, ela é diferente da relação moderna, que passa a inverter os polos dessa relação. Então, qual que é o problema que nós chegamos aqui? A razão, ao longo da história, ela nos trouxe soluções, inegavelmente que trouxe. A gente fez descobertas importantes, que diminuíram os nossos desafios, as nossas dores, os nossos lamentos sobre a Terra. Ótimo. Mas ela também nos trouxe problemas, ela também nos trouxe legados dentro do século XXI. Entre eles, a gente pode incluir, que nem eu coloquei aqui de maneira muito breve, muito superficial, os problemas ambientais, né? As nossas relações com a natureza, com os animais, então passa por isso. Os problemas da guerra também passa pelo problema da razão, porque a gente precisa entender, que nem o Adorno, que é um filósofo do século XXI, que problematiza toda essa ideia de razão, e eu nem vou entrar muito aqui no pensamento dele, porque senão o vídeo vai se alongar muito, mas a gente precisa entender que a guerra, ela é um produto pensado racional. Quando você pega ali, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que é o que o Adorno está interessado em pensar, o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, você vai ali dentro do nazismo, por exemplo, você tem químicos pensando bombas químicas ali dentro, você tem médicos pensando táticas para matar judeus ali dentro, você tem engenheiros trabalhando na construção dos cálculos do campo de concentração, como que aquilo vai trazer mais sofrimento humano. Então você tem toda uma engenharia racional por trás ali, baseada na crueldade, entendeu? Então as guerras, os mecanismos de destruição humana, as bombas, elas são pensadas racionalmente, os armamentos, eles são pensados racionalmente, eles são todos frutos de um processo de um desenvolvimento científico que também trouxe-nos problemas. Tipo assim, porque a gente chegou num nível de desenvolvimento pela ciência que agora o problema mas como que vamos lidar agora com tudo isso que nós avançamos? De que maneira nós vamos usar tudo isso? Isso pode ser usado positivamente, nem eu disse que a gente trouxe, né, curas para doenças até então que não existiam, tratamentos até então que não existiam, a gente trouxe avanços, mas a gente também trouxe uma série de outros problemas nutridos no meio disso. Então, esse passa a ser agora um grande desafio do século XXI, que é chamado o século da crise da razão. Porque todos os filósofos agora, boa parte dos filósofos, após Nietzsche, eu também não vou entrar aqui dentro da crítica nietzschiana, porque senão vai também se alongar muito o vídeo, mas todos os filósofos após Nietzsche, eles vão pegar exatamente em toda essa estrutura moderna de construção baseada na razão. Os problemas que a ciência nos trouxe pela razão, os problemas moral que o excesso de razão dentro da moralidade nos trouxe. Então, cada filósofo agora ele vai tomar uma direção e mostrar que a razão, de certa maneira, ela também é problematizadora dentro do século XXI, entendeu? Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se tiver uma outra oportunidade ainda sobre o tema, a gente pode falar mais, assim, tem muita conversa para falar sobre isso. A gente tem um viés que passa por Nietzsche, um viés que passa pelo Foucault, um viés que passa pelo Adorno, um viés que passa por Lyotard, um viés que passa por Derrida. Então, cada um vai pegar um aspecto do problema agora racional no século XXI e que, enfim, não caberia aqui em 10 minutos de conversa. Um abraço, acho que espero ter atendido. Não, com certeza. Espero que possamos ter mais oportunidade de gravar vídeos igual esse. Odmar, alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Agradecer aí, né, a participação do nosso amigo Tiago, a sua. É igual ele citou, né, bacana, ele falou aí, eu lembrei, né, a questão essa crise, não é bem a palavra crise, né, mas a questão do racionalismo. Ele falou do François Lyotard, o François Lyotard casa bastante um pouco com a ideia do Thomas Kuhn, né, só que o Thomas Kuhn ele vai falar da ciência, o Lyotard das metanarrativas, né, quando eu estava estudando a questão da filosofia, né, o individualismo, a gente vê bastante a questão do Lyotard, né, os fins das metanarrativas. E a razão, ela entra exatamente nessa questão, né? Até quando que uma narrativa é satisfatória para um problema, né? Até quando esse problema, ele dentro de um certo contexto, ele é realmente um problema, né? Porque, de acordo com o tempo, de acordo com a era, o período que a gente está vivendo, de acordo com a nossa mentalidade, novos problemas, novas soluções, né? Eu acho muito interessante essa discussão. Realmente é uma discussão muito longa, mas é uma discussão muito bonita, sem dúvida. E eu deixo aqui o meu abraço a vocês, o meu agradecimento. Eu queria concluir aqui só com um fato aqui, que
o conhecimento na Idade Antiga, principalmente na medieval, ele era muito restrito, trancado, né, censurado e guardado. E com o modernismo, a partir daí, no século XX, século XXI, esse conhecimento começou a ser solto e várias pessoas, né, de todas as classes sociais passaram a ter acesso a esse conhecimento e isso está transformando o mundo de forma geral. Então, que esse conhecimento possa continuar transformando pessoas, transformando o mundo, sempre para melhor. Então, meu grande abraço a vocês, muito obrigado e que possamos gravar mais vídeos juntos. E que os nossos alunos possam aproveitar aí a fala de cada um nos seus estudos e tirar algum proveito sobre isso, ok? Abraços.